O maior temor da pessoa é não ser digna do próprio tormento. Muito louco, né? É um paradoxo isso. Eu tenho que ser digno do sofrimento que eu estou vivendo. Sinceramente, as pessoas talvez fujam disso, conforme você mesmo falou, né? Se você disser para alguém que ela pode encontrar sentido para a vida dela no sofrimento, a pessoa fala, para, eu não vim aqui para sofrer. Quando eu nego o meu próprio sofrimento, eu sou uma criança. Na verdade, está falando de se eu quero ter uma vida de adulto ou uma vida de criança. As pessoas precisam ser dignas dos tormentos, dos sofrimentos que passam. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior, a liberdade espiritual do ser humano. Ou seja, eu vou passar por todo o sofrimento, mas eu não vou perder a minha dignidade. E aí eu me lembro das pessoas que por algum motivo, têm uma deficiência. Eu tenho uma prima que o marido dela sofreu um acidente grave de moto, e ele está assim, acamado, numa situação... Não há, do ponto de vista humano, ela pode cuidar dele, mas não há muito o que fazer, né? Para ele sair daquela situação ali. E ela encontrou, aí sou eu agora olhando, né, para a vida dela, ela encontrou um sentido ali naquele sofrimento, de cuidar dele, de gastar os dias dela cuidando dele, e ele encontrou o sentido de tentar recuperar minimamente alguma coisa, tentar, de repente, uma fala, coisas que para nós são normais, passou a ser o sentido de vida dele. Então, isso eu achei interessante, porque a gente está vivendo numa sociedade que está atrás da felicidade a qualquer custo, né? A gente abre as redes sociais, o que a gente ouve e lê de frases de efeito é: viva o máximo que você puder, seja feliz o máximo hoje, aproveite o máximo o seu dia, num sentido assim, de que eu tenho que ser feliz a todo momento, a todo instante eu tenho que buscar retirar o sofrimento da minha vida, só que, como você disse, o sofrimento, em maior ou menor grau, ele é parte, né, integrante das nossas vidas, e não tem como a gente acabar. E quando a gente entende isso, eu acho que fica melhor para viver, porque quando você passa por um sofrimento, você não fica achando que está tudo perdido, porque aquilo também faz parte, né? Mas a pessoa que passa por tudo isso e não perde a liberdade dela, você fala, não, eu, indivíduo que estou aqui vivo, eu vou aceitar isso que eu estou passando e vou resistir. Porque eu não vou deixar que essa situação que é contra a humanidade, porque ali ele está representando a humanidade. Todo indivíduo que passa por um sofrimento de perseguição, de maus tratos, ele representa ali o DNA da humanidade. Nós somos a humanidade. E quando ele resiste àquilo, ele traz dignidade para nós, para todos nós. Porque ele é um ser humano como nós, com todas as dores e sofrimentos, que conseguiu suportar aquilo, tendo a liberdade interior de falar, eu não vou entregar a minha vida. Não vou. Ninguém tem direito de tirar a minha vida. Eu não vou tirar, e quem está me causando sofrimento não vai tirar, e isso vai me fazer ficar aqui vivo. E legal que ele falava isso, né? Eu não sei o que vai ser depois. Porque tem gente que joga a esperança lá fora, né? E faz sentido. Eu estou vivo porque eu não sei se eu vou encontrar os meus parentes, eu vou encontrar o meu marido que se separou de mim, meu filho, ou não sei, a guerra uma hora vai acabar, isso aqui não vai ser para sempre, nenhum sofrimento é para sempre. Então tem gente que projeta um monte de pensamento lá. E o dele, que é muito louco a gente entender, ele não fazia essas projeções assim futurísticas. Ele falou, não, quando eu sair daqui eu vou ver o que vai acontecer. Mas aqui eu não entrego os pontos. Eu não vou entregar os pontos. E essa resistência que faz o cara passar fome, sofrer de inanição, ser humilhado, aquilo que nós já falamos, né? Ter todos os pelos raspados, ficar nu, ter que trabalhar em troca de um prêmio lá, que tinha empresa explorando eles como escravos, né? Eles trabalhavam como prisioneiros, cavando túneis, fazendo tubos, passando linhas de trem para os países onde apoiaram economicamente. Empresas apoiaram. Tem várias histórias aí, empresas famosas aí.
E eles recebiam aquilo como um cupom, um prêmio. E eles trocavam esse prêmio por cigarro. É legal essa metáfora que ele traz no livro. Quando eu li isso, falei, muito louco isso, né? Dá para a gente trazer para os dias de hoje. Total. Só que ele falou assim, eu não vou ficar fumando, porque eu já estou numa situação terrível. Eu preciso comer. Então ele trocava o cigarro por prato de sopa. Ele trocava o cigarro por prato de sopa. E aí nem sempre tinha. Então, você vê a conta, né? A gente está aqui olhando para a nossa geladeira, para a conta do mês seguinte, pensar que em algum momento o ser humano, e não vamos longe, nós estamos lá na Segunda Guerra Mundial, após, né, aquele período, a gente pode olhar para hoje, né? Tem gente que não tem o que a gente tem. Tem pessoas. Nós nunca tivemos tantos refugiados de guerra como hoje. Nós tivemos refugiados de guerra fugindo da África todo dia. Todo dia sai um barco da África para a Europa. E morre gente no caminho. Então, de novo, né? Colocar o sofrimento em perspectiva é muito legal. Quando a gente estiver aí meio angustiado, meio triste, fala, não, tem uma cama quentinha, tem um chuveiro, tem comida. Não. Deixa eu resolver a minha parada aqui. Deixa eu lidar com essas situações. Mas, voltando, para fechar esse raciocínio. Daí, quando o cara ganhava o cigarro, e o cara decidia não trocar pela sopa, ele falou que olhava para a pessoa e falava, esse aí está desistindo. Quando a pessoa troca o cigarro pela sopa, ele falou assim, quer saber? Já era. Vou fumar meu último cigarro aqui, daqui eu vou para a cerca. Daqui eu me entrego. Trazendo para os dias de hoje, tem muita gente, pouco a pouco na vida, pelo estilo de vida que segue, trocando a sopa pelo cigarro. Daí vocês fazem todas as metáforas possíveis em relação a isso. Tem gente que não vai na sopa, que é o essencial para sobreviver. Tem gente que está no cigarro, que pode transformar o cigarro em celular, em foto nas redes sociais, em tudo que as pessoas buscam para preencher um vazio de sentido. E só quando a gente chega no fundo do poço da sobrevivência humana, a gente consegue realmente colocar as coisas em perspectiva de valor. Porque quando está na fase boa, está tudo dando certo, a reflexão chega muito pouco para as pessoas. E hoje e ontem eu tomei café com 2 pessoas aqui na ilha, hoje a Patrícia tomou comigo, e as 2 comentaram a mesma coisa, que as 2 têm hotel e pousada na ilha, e quem trabalha com turismo sofreu muito. Tem dívidas até hoje para manter a estrutura, para manter os funcionários, para mandar funcionário de 15, 20 anos embora, ficar 1 ano sem hóspede praticamente, tendo que pagar os custos e pegando dinheiro emprestado de banco. Elas estão ainda em recuperação do negócio delas, que elas construíram ali há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, que era um terreno da família, você vê o DNA das pessoas. E as 2 fizeram o seguinte comentário: a pandemia veio e as pessoas, boa parte, esqueceram já dela. Quem tirou lição, tirou. Quem tirou alguma lição. Quem não tirou, já está no cigarro. Não está na sopa mais. Não lembra mais as dificuldades. Já está. O fato é que nós ficamos confinados. Mudou a estrutura da vida social. Provocou em muitas pessoas reflexão e muitas pessoas perderam a vida e estão ainda tratando disso. E conforme o Carlos falou lá no início, quando a pessoa sai de uma prisão, depois também tem as sequelas. E nós temos hoje ainda sequelas mentais e físicas, respiratórias do Covid em muitas pessoas. Olá, Janine, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que os pontos que eu destaquei aqui, eu fiz a leitura também até por volta da página 80, 90, eu acho que já foi abordado por todos. O que me chama a atenção, assim, trazendo tudo isso em palavras-chave, né, em ideias, a primeira seria as circunstâncias da vida, né? Como você lida com as circunstâncias da vida, porque ele traz isso. Ele primeiro faz o relato, né? Pelo menos até essa parte do livro, ele faz o relato de como ele navegou por todos esses, né? Por todos esses caminhos dentro na qualidade de prisioneiro, né? E nas situações. Eu acho interessante, acho que o Carlos falou isso,
Eu acho que ele faz essa ressalva que ele não vai tratar das atrocidades, né, dos pormenores das atrocidades, né, o foco dele, porque isso já é de conhecimento de todos, e eu acho que ele traz essa ideia. E ele fala exatamente sobre as circunstâncias, sobre como ele lida com essas circunstâncias, né, e ele vai trazendo pontualmente como ele lida com tudo isso. Ele, de certa forma, ele sofre como os demais, mas ele também tem certos privilégios, né? E ele mesmo, ele na qualidade de médico, de poder cuidar dos outros, de repente poder, com o intelecto dele, com a preparação dele, poder falar algo que toca, né, o guarda, que de certa forma, né, embora pareça ser um privilégio pequeno, porque ele também toma as bordoadas dele, ele vai para a parte mais terrível que ele relata, que é trabalhar fora, né, fazendo os assentamentos dos trilhos, boa parte, depois é que ele vai para os barracões cuidar dos enfermos, né? Mas até nesses momentos de privilégio, ele soube lidar bem com essas circunstâncias, né? Ele não soube, talvez, buscar o mais, talvez o mais poderia custar a vida dele. Então, ele soube dosar. Então, acho que o primeiro ponto que eu trago, e essas leituras, Giannini, eu tenho feito sempre fazendo um paralelo com a minha vida, né? Eu acho que você começou aí, pelo menos quando eu entrei, você falou qual é o grande sofrimento da sua vida, né? Acho que todo mundo passa por grandes sofrimentos, e a gente vai buscando, né, nessas leituras, eu acho que a gente está aqui para isso, refletir, né? Refletir sobre a nossa vida, sobre como a gente pode ajudar o próximo, a sociedade. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, né? Como você lida com essas circunstâncias da vida, né? E essas circunstâncias são aleatórias. A gente, talvez 90%, 95% das coisas que nos chegam, a gente não tem controle algum, né? Então, como é que você vai? Né? Como é que você vai? Você vai estiar a vela, você vai levantar a vela, você vai aprumar para que lado? Então, isso é ter inteligência emocional, ter, né, a compreensão da vida, saber a onda, né? Saber que onda surfar, saber para que lado vai. Então, acho que isso é muito forte nesse primeiro momento do livro, né? Como ele lida por tudo isso. O segundo ponto também que já foi tocado anteriormente é a questão do sofrimento da vida. O sofrimento faz parte da vida, né? A busca pela felicidade, como já foi falado aí, é uma ilusão e só traz frustração, porque a partir do momento que você não tem a felicidade, né, você sofre com isso, então a felicidade não é assim, eu acho assim, que se você traçar uma linha e a felicidade está permeando ali a maior parte da sua vida, assim, é o denominador comum, né? Eu acho que os momentos pode ser, mas a busca pela felicidade, a busca pelo materialismo excessivo, eu acho que ele traz frustração, né? É aquilo que todo mundo fala, né? Você às vezes quer adquirir um determinado bem material, você luta por aquilo, você tem todo o direito, claro, você adquire, mas aquilo ali logo depois te satisfaz e você está em busca de outra coisa, né? Esse vazio, né? Porque você acha que aquilo ali vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer satisfação, e na verdade a gente percebe que não é isso. Então, esse segundo ponto seria a questão do sofrimento da vida. Sofrer faz parte, todo mundo passa por um sofrimento, em maior e menor medida. Se a gente perceber aqui, pelo relato do autor, o sofrimento dele foi um nível extremíssimo, né? Como o Carlos já apontou aí, talvez o nosso sofrimento não chegue perto, mas também é uma coisa que cada um é que sabe, né? Às vezes, uma determinada coisa pode me causar um sofrimento muito maior do que em determinadas pessoas. Então, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, né? E uma terceira coisa seria o olhar para dentro, né? A solução, muitas vezes, não está fora. Acho que isso também já foi abordado aqui. É você olhar para dentro. Muitas vezes, as respostas estão, né, internamente. E isso também o autor traz, né? É a questão ele fala da liberdade. Acho que ele fala, inclusive, nesse capítulo aqui, da liberdade interior, né? Que você pode tirar tudo da pessoa, mas não a liberdade interior, né? Isso ninguém tem como lhe tomar. Então, quando você busca soluções através dessa liberdade interior, acho que você facilita o caminho, né? Porque você passa a ser responsável pela sua, né? Pela sua cura, pela sua análise, pelo seu buscar de uma melhoria. Então, trazendo aí, já finalizando, um paralelo com a minha vida, eu tenho buscado não mais lamentar muito das coisas,
sabe? As coisas acontecem. No primeiro momento, eu acho que faz parte do instinto a gente reclamar, mas depois eu tento, sabe? Peraí, de que forma eu vou lidar com isso? O sofrimento faz parte, isso é uma coisa que chegou, como é que eu vou lidar com essas circunstâncias, né? Vou olhar para dentro, vou respirar, vou buscar as alternativas, né? Então, trazendo a conexão do livro com a minha vida, eu acho que são esses pontos aí que eu gostaria de destacar. Muito obrigado, Rafael. Grande contribuição aí para o nosso clube de leitura. Pegando uma fala do Rafael, nós temos uma tendência, sim, e eu sou uma dessas pessoas, a reclamar, a ser impactado pelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Hoje, logo cedo, eu já tive um pequeno aborrecimento, digamos assim, que veio acompanhado de uma pequena decepção com uma pessoa. Em uma situação, teoricamente, se você for olhar o objeto do assunto, é trivial. Mas já começou um dia me azedando, sabe? Mas eu fiquei pensando depois. Eu tinha uma outra reunião logo em seguida. Eu tinha que chegar lá bem. Então, de um ponto ao outro, eu fui lidando com esse pequeno sofrimento. E no carro com a Patrícia. E eu e ela lá. Verdade, ó, já viu? Poxa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso acontece com todo mundo no dia a dia, né? Se a gente percebeu, o outro já afetou a gente, alguma situação aconteceu, a gente ouviu, ou você ligou a televisão e já gerou uma tendência nossa a reclamar, a não ficar bem. E eu não acordei, né? Uma coisa bem singela. Eu não acordei com essa situação prevista. Como o Rafael trouxe, a vida trouxe. Aconteceu. Bobagem. Mas esse mesmo exemplo, entre várias coisas que eu não sei o que vai acontecer amanhã, certo? Pode ser uma coisa muito mais grave ou mais leve. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós realmente não controlamos o que vai acontecer. Então, a grande reflexão que esse livro traz é como que a gente pode vigiar, né, o nosso comportamento para não ser tão afetado por algumas coisas triviais, para guardarmos energia para as coisas que realmente importam. Porque queimar emoção, vamos colocar assim, queimar energia com bobagem, sendo que nós temos tanta coisa na vida. E assim, vocês me conhecem, eu tenho, graças a Deus, muitos projetos. Tantas coisas mais importantes para me preocupar. A hora que eu vejo que 30 minutos do meu dia, ou 15, eu joguei fora por causa daquilo, eu sou humano. Tive que curar aquilo, digamos assim, uma pequena cura. Não vou negar também, não adianta a gente negar. Mas como que eu lido mais rápido com isso para ser menos afetado? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente pode trazer para o nosso encontro de hoje. Essa atenção diária com os fatos, os acontecimentos, o que o autor diz, né? Uma das saídas da logoterapia é qual é a sua resposta prática para aquilo. Qual é a sua ação para aquilo? Ele dá alguns caminhos, a gente não vai entrar na questão da teoria hoje, porque não dá tempo, mas uma é essa, né? Como que eu lido com a situação quando ela acontece. Então, é um lembrete. Acordou amanhã, surgiu alguma coisa que está te desviando daquilo que te aproxima da suposta felicidade, como o Carlos trouxe, né? Daquilo que deixaria seu dia legal. Opa, ponto de atenção para eu vigiar o meu comportamento. Isso serve para as pessoas que a gente convive, serve para o nosso trabalho, serve para tudo. Sobre o sofrimento, eu não sei se eu vou estar adentrando na parte que a gente não vai tratar hoje, mas é algo que ficou muito marcante dentro de mim, que ele falou que das pessoas mais velhas, né? Eu imagino que ele fale mais no final do livro, mas é algo interessante que ele fala da perspectiva que todo mundo acha assim, o jovem tem uma vida toda pela frente e despreza os mais velhos. E eu achei interessante ele falar que essa história de vida dos mais velhos devia ser algo assim muito valorizado, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de sentar com pessoas mais velhas e ouvir histórias da vida, né? Então, eu achei muito interessante ele invertendo, enquanto na sociedade, geralmente, não se dá tanto valor aos mais velhos, prioriza-se os jovens, né, por causa da perspectiva. Ele falou, em linhas gerais, que
é melhor alguém que já tem uma história vivida do que alguém que tem uma expectativa de viver uma grande história, né? Então, até quem chegou já na velhice, já viveu muita coisa. O jovem ainda vai viver. Então, eu achei muito interessante essa valorização que ele trouxe da história de vida de cada um, do sofrimento que cada um viveu, né? E como que isso pode ser algo assim, que pode, inclusive, ser um fator de ajuda para muita gente, né? Essas experiências que são trazidas. Você pensa bem essas pessoas que viveram nesse campo de concentração. Por mais sofrimentos que eles tenham vivido, traumas e etc., eles têm uma história. O exemplo está aí, o livro, para nós, ele compartilhando uma história já vivida e que tem ajudado hoje muitas pessoas, né, com essa questão da logoterapia. Então, eu queria, assim, para minha última participação, lembrar esse ponto que ele fala no livro da valorização da história, né, das pessoas que já têm uma estrada aí vivida. Bom, eu lembrei aqui de uma parte que ele fala do destino, de não interferir no destino, e é mais ou menos o que você estava falando da pessoa. A coisa vai acontecer, eu não posso interferir, mas eu vou ter que saber agir de acordo com o que o destino trouxe para mim. Né? Saber como, tudo o meu interior que eu tenho, como que eu vou fazer o melhor naquele momento, sem ficar preocupada com o que vai chegar, ou ansiosa, esperar o destino trazer para ele e a partir dele saberia resolver. Isso que ele fala faz sentido dentro do assunto que nós estamos tratando, mas não significa também, vocês sabem disso, que a gente não vai planejar a nossa vida. Perfeito? Que eu vou acordar todo dia zerado e só fazer o feijão com arroz sem uma visão de futuro. Lógico, a vida não é determinismo. Nós interferimos no nosso futuro. E aí, isso nós chamamos aqui no nosso canal, no nosso espaço, de vida intencional. Uma vida intencional, uma vida que é guiada de dentro para fora. Eu visito o meu interior, os meus valores, e a cada dia eu busco isso. Mas eu projeto onde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu, Giannini, eu vivo assim em função do meu trabalho e do meu jeito de pensar. Eu tento ficar no presente. Mas eu sou uma pessoa muito mais conectada com o futuro do que com o passado. Totalmente. Eu estou dividido entre presente e futuro. Eu caio no passado em momentos de pausa, em momentos de viagem, em momentos de reflexão, em momentos de nostalgia. Mas eu não fico no meu dia a dia, não. Eu estou planejando o próximo retiro, vai acontecer daqui uns 15, 20 dias já. Eu estou conversando já no dia a dia com pessoas que vão fazer uma viagem comigo daqui a um ano, praticamente, em agosto. Estou conversando, tem pessoas tirando dúvida comigo. Então, a minha mente ela está muito conectada em coisas que eu não sei se vai acontecer. Olha que louco isso, né? É pura fé. Né? A gente mobiliza as pessoas, recebe o dinheiro das pessoas, vende o sonho para as pessoas, me coloco nesse sonho também, me mobilizo pessoas no Peru para fazer o roteiro, pessoas no Brasil para fazer a viagem. Estou no futuro e, ao mesmo tempo, no presente, porque essas coisas me dão sentido. E aí eu vou amarrar a minha fala com isso, né? A gente não vai entrar na logoterapia, conforme eu falei, senão a gente vai entrar no segundo bloco. Mas parte do que o título do livro diz, né, em busca de sentido, eu vou fechar com o que está na página 101. Perguntar pelo sentido da vida é o que muita gente faz, né? Então, leitura agora. O que se faz necessário aqui é uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas, tá, em desespero, olha a nossa responsabilidade, que, em rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Fecho aspas aqui para não ler o restante. Em vez de eu acordar todo dia, para mim essa frase é o centro do livro. Sem falar de outras coisas importantes, mas eu estou colocando aqui, né?
sobre essa busca do sentido. Então, falar, o que a vida tem para mim? Sabe? Não. O que eu tenho para a vida? O que eu estou evoluindo enquanto ser humano, na minha individualidade, na minha narrativa, o que a vida espera de mim? O que a vida espera de mim é essa atenção com o que está no meu entorno, com o que está dentro de mim, com os projetos que eu escolho. Essa é a questão. Aquilo que o Rafael falou, a circunstância da vida, em vez de trazer uma palavra que ele traz bastante aqui no livro, responsabilidade para lidar com isso, transforma muita gente em vítima e fica prisioneira, não lá no campo de concentração. Tem pessoas que criam as suas próprias cercas e se prendem nas suas limitações como se fossem seres acabados, incapazes de modificar a própria vida. Nós não estamos aqui hoje nesse encontro porque nós pensamos diferente, senão não estaríamos aqui também. Não que aqueles que não estão aqui não pensem igual, muitos que não estão no clube de leitura, ou que nem conhecem um clube de leitura, nem conhecem a área de membros do canal, não estão porque o destino ainda não trouxe, né? Mas uma hora vem. Então, eu queria encerrar minha fala com essa frase, né? A gente acordar olhando para a vida com essa pergunta: o que a vida espera de mim? Não o que eu espero da vida. Eu não fico nesse estado de inércia, eu fico no estado de atenção.